O Sacro Império Romano-Germânico era uma monarquia de caráter feudal que durou de 800 até 1806 no norte e principalmente no centro europeu. Há algumas especulações sobre o início do Sacro Império Romano-Germânico. Alguns historiadores acreditam que teve origem na coroação de Carlos Magno pelo Papa Leão III. Já outros acreditam que teve origem após a coroação de Otto I pelo Papa de Roma. Otto limitou o poder da nobreza guerreira e proprietária de terra. Pretendia consolidar uma elite cujo poder não fosse hereditário, ao contrário da nobreza, mantendo sempre a posse da terra como favor dispensado pelo imperador. Passou a oferecer a bispos o cargo de conde. Na prática, os bispos convertiam-se em príncipes. A nomeação dos bispos, tradicionalmente uma questão espiritual atribuída pelo Papa, passou a ter importância crucial para o imperador. A longo prazo, isso criou problemas, pois questionava a supremacia do poder temporal sobre o espiritual, fazendo assim com que os dois poderes entrassem em choque, Igreja e Império. Isso foi chamada questão das investiduras. Ocorreram confrontos militares entre as duas forças, fazendo com que o Papa agisse como um verdadeiro monarca. Em 1122 foi assinada a Concordata de Worms entre o Papa Calixto II e o Imperador Henrique V, para encerrar a questão das investiduras. O Papa passou a controlar as nomeações de bispos no sul do Império, na Itália, e o Imperador no norte, atual Alemanha. A partir de então, qualquer senhor local que entrasse em conflito com o Papa poderia afirmar fidelidade ao imperador, ou vice-versa. Sendo assim, a autonomia se tornou razoavelmente limitada e impossibilitou o poder centralizado. Era dividido em muitos territórios governados por herdeiros nobres, príncipes e cavaleiros. O imperador era eleito por um seleto grupo, porém, muitas regiões mantinham a hereditariedade do sucessor. A área era dividida em territórios e principado. A regência era realizada por príncipes, condes ou cavaleiros imperiais. Os imperadores se consideravam continuadores dos imperadores romanos na defesa do governo e no apoio à Igreja. A composição étnica era muito diversa no Sacro Império Romano-Germânico, o que facilitou para que houvesse uma diversidade cultural e linguística. Ao que se diz respeito ao poder real, podemos dizer que ele era sujeito à autoridade divina. E havia uma influência direta entre Igreja e Estado, assim como uma grande influência ao papado. O modo de produção do império era feudal, e o comércio apresentava um sistema administrativo e judicial. As arquiteturas da cidade eram extremamente focadas no militarismo. Um importante movimento que enfraqueceu o poder imperial e redefiniu os territórios foram as reformas protestantes da época, dando destaque para o luteranismo, anglicanismo e o calvinismo. Seus principais objetivos eram protestar contra abusos da Igreja Católica e questionar poderes do imperador. Essas revoltas tiveram como consequência a criação de outras guerras, incluindo a dos 30 anos, que seria uma profunda crise que abalaria o século XVII em suas bases. Isso marcaria, em geral, como um período de regressão e decadência, comprimido entre 2 séculos gloriosos. O início da guerra ocorreu na chamada Defenestração de Praga, ocorrida em maio de 1618. Nesta ocasião, 3 representantes do imperador Fernando II, na casa de Habsburgo, foram jogados pela janela de um palácio ao tentar impor o fechamento da Assembleia dos Estados de Boêmia. Meses depois, Fernando II conseguiria derrotar os rebeldes, mas sua decisão de abolir o compromisso da liberdade de culto, estabelecida ainda em 1555 na chamada Paz de Augsburgo, intimidava muitos príncipes alemães protestantes e seus aliados na Europa. Somente em 1629, quando o Sacro Império Romano retomou todas as terras concedidas aos protestantes desde 1555, ao promulgar o Edito de Restituição, é que o confronto começou a atravessar as fronteiras do Sacro Império Romano-Germânico e tornar-se um conflito generalizado.
Logo no ano seguinte, o rei sueco Gustavo II liderou um enorme exército numa invasão ao império, iniciando uma fase mais favorável à causa protestante, que duraria até a morte do próprio rei na Batalha de Lützen, em novembro de 1632. Outra fase vantajosa apenas surgiria quando a divisão religiosa do conflito fosse atenuada pela entrada da França Católica na aliança contra o Sacro Império Romano Germânico. Somando mais de 100 mil soldados para a Aliança Protestante, a causa anti-imperial devastaria e pilharia as terras germânicas o suficiente para fazer com que, em 1641, o novo imperador Fernando III tivesse que começar a fazer concessões significativas, como, por exemplo, anular o Edito de Restituição promulgado pelo seu pai. Uma vez que a principal aliada do Sacro Império Romano, Espanha, enfrentava rebeliões em Catalunha e Portugal, estando assim impossibilitada de fornecer auxílio, as condições para a negociação de paz já foram possíveis a partir de 1645. Os tratados de paz, chamados em seu conjunto de Paz de Westfália, já estariam sendo assinados em 1648. Cerca de 4 milhões de pessoas morreriam durante as 3 décadas de conflito. O Sacro Império Romano Germânico, especificamente, sofreria um notável retrocesso econômico com a enorme perda de vidas, juntamente com a destruição da maior parte de seu rebanho e colheitas. Tal instabilidade se provaria ser de longo prazo, impossibilitando uma eventual unificação nacional alemã em paralelo às outras das nações. Outros diversos conflitos religiosos foram travados em várias localidades da Europa, e o resultado disso foi o enfraquecimento do poder imperial e redefinição de territórios. Porém, o fim definitivo do império foram as guerras napoleônicas, uma série de conflitos entre revolucionários franceses e a monarquia europeia.